Quando nós falamos de fé na Bíblia, qual é o primeiro personagem que vem na sua mente? Com certeza, para muitos pode vir o pai da fé, Abraão, e é sobre esse patriarca, a fé do patriarca Abraão, que nós vamos estudar na lição de hoje. Então, bora aprender um pouquinho mais sobre a fé de Abraão. Olá, meus queridos! Hoje e amanhã nós vamos falar sobre o pai da fé, a fé do patriarca Abraão. Hoje na parte 1, amanhã na parte 2, nós vamos aprender sobre esse grande personagem e nós vamos aprender lições de fé para a nossa vida com esse personagem. Então, bora lá para a lição de hoje. Verso de hoje, Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz bem assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Meus queridos, século antes de Paulo falar sobre a justificação pela fé, falar de salvação pela fé, Abraão, no versículo 6 do capítulo 15, a Bíblia já deixa bem clara que desde lá do Éden, a nossa salvação, nós somos justificados pela fé, somos salvos pela fé. Então, meus queridos, isso é um tema crucial que envolve tudo que nós já estudamos, que nós já falamos na Bíblia. Meus queridos, para ser salvo, Abraão teve que crer. Isso mesmo, Abraão teve que acreditar no impossível. E quando nós acreditamos no impossível, ou acreditamos naquilo que nós não conseguimos ver, ou acreditamos naquilo que parece muito difícil, até mesmo assim, fosse no físico, né? Para Abraão era impossível ele ter um filho. Fisicamente, biologicamente, era impossível. E Deus fala com Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, vai ser descendente de uma grande nação, vai criar uma grande descendência. Seria impossível biologicamente isso acontecer. E talvez para muitos seria até difícil crer nessas palavras que Deus falou com Abraão. E por isso que ele é chamado, por muitos como o pai da fé. E aqui começa a grande saga, a história de Abraão, um homem de fé que decidiu acreditar no que Deus havia prometido a ele. Mesmo que as evidências físicas poderiam tornar impossível essa promessa, Abraão decidiu crer na promessa, confiar. E quando nós fazemos isso, nós temos fé. E quando nós fazemos isso, acontece o seguinte: a fé que percebe o próprio desamparo, a fé que requer uma entrega completa do ser, a fé que exige uma submissão total ao Senhor, a fé que resulta em obediência. Essa era a fé de Abraão e lhe foi atribuída para justiça. E, meus queridos, a lição de hoje finaliza bem assim: por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, sua vida não era de perfeita fé e obediência. Às vezes ele demonstrava fraqueza em ambas as áreas. Tudo isso leva ao ponto fundamental. A justiça que nos salva é uma justiça creditada a nós, uma justiça imputada a nós. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar de nossas falhas. Significa que o Deus do céu nos vê como justos, mesmo que não sejamos. Ele fez isso a Abraão e fará a todos os que vierem a ele na fé que Abraão teve. Meus queridos, e a pergunta que eu quero finalizar a lição de hoje, porque amanhã nós vamos continuar falando sobre o personagem Abraão, vamos continuar falando sobre a fé da patriarca Abraão, e a pergunta que eu quero fazer, que você reflita de hoje para amanhã, é: o que então nos torna justo diante de Deus? E amanhã, na lição de amanhã,
finalizando a historinha de Abraão, nós vamos perceber o que nos torna justo diante de Deus. Mas o que fica para nós hoje, na lição de hoje, é que nós podemos confiar e acreditar nesse Deus, mesmo que pareça impossível acreditar nas promessas que Ele nos promete. E que mais, isso, quando nós fazemos isso, nós acreditamos, damos um passo de fé, isso para nós, diante de Deus, mesmo que eu e você sejamos falhos, nós nos tornamos justos diante dele. E amanhã nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. Até amanhã, então. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos ajuda a ter fé no Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo que às vezes pareça impossível para nós, mas tudo é possível para o Senhor. Obrigado porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos. Amanhã vamos continuar. Guarda essa pergunta, o que nos torna justo diante de Deus. Nós vamos entrar a fundo nesse assunto amanhã. Eu espero você aqui amanhã, tá bom? Deixa o joinha, comenta bastante. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos aqui juntos aprender da Palavra de Deus todos os dias, estudando esta lição aqui, ó, a lição da Escola Sabatina todos os dias, tá bom? Aguardo aqui vocês amanhã, então. Até lá. Tchau, tchau.